Boa tarde, sétimo ano A e B. Aqui nós novamente, professora Lia, vamos para mais uma semana de conteúdos novos, certo? É isso aí, vamos continuar com a nossa carga horária, com a nossa aprendizagem, não podemos parar, não é? Vamos dar continuidade, tá, aos conteúdos. Nós vamos continuar vendo os conteúdos que nós já iniciamos na semana passada, ok? Então, nós vamos, hoje nesse vídeo, tanto rever os conteúdos que vimos semana anterior e vamos continuar com os conteúdos dessa semana, tá bom? Então, a aula de hoje é sobre o que nós já vimos a aula passada e a aula atual dessa semana agora, que é a segunda semana de julho, onde nós vamos continuar fixando os nossos conhecimentos na nossa língua, na nossa gramática. Então, conto com vocês para estar também olhando a agenda, olhando os vídeos do YouTube, que é esses vídeos que eu estou gravando com muito carinho para vocês. Então, assistam, porque é uma fixação mais aprofundada sobre o conteúdo que vocês veem na aula online, tá certo? Então, quando vocês assistem um vídeo, tiram, às vezes, alguma dúvida que restou depois da aula online que vocês assistiram, vão lá e assistam, tá? Porque a gente capricha, faz o vídeo da melhor forma possível para que vocês venham a realmente fixar o conhecimento de vocês sobre o conteúdo abordado na aula online, tá bom? Então, vamos lá. Nós começamos na aula anterior, tá? De português, vocês lembram o que a gente viu na aula passada? Sujeito e predicado, mas nós fixamos mais em sujeito, foi isso? Então, nós vimos mais sobre a questão do sujeito e a função sintática do sujeito e a função sintática do predicado. E a partir daí nós vimos classificações do sujeito. Como que o sujeito se apresenta na função sintática em uma oração, professora? Nós vimos os 5 tipos de sujeito que podem aparecer em oração. E hoje, tá? Continuando a aula anterior, nós vamos ver sobre os tipos de predicado, tá certo? Como o predicado pode se apresentar em oração? A aula de hoje. A aula passada, os tipos de sujeito. A aula de hoje, os tipos de predicado. Certo? Os tipos de sujeito são 5, que eu vou colocar agora no slide, que nós já começamos a ver na semana passada. E os predicados são 3, tá certo? Então, é importante que vocês venham também a fixar com os livros, com pesquisas, com fixação de exercício, para que vocês realmente entendam o conteúdo e guardem esse conteúdo, esse conhecimento. Não apenas passem, mas que eles fixem, né, na mente de vocês, no conhecimento de vocês. Tá certo? Então, vou começar agora com os slides, para a gente recapitular o conteúdo já visto semana passada e continuar esse conteúdo na aula de hoje, que nós estamos, né, nessa aula do dia 10, tá bom? A aula de gramática, tá certo? Vamos lá, vou compartilhar agora aqui com vocês os slides, tá certo? Vamos acompanhar. Vamos lá, gente. Vamos para a nossa aula, que já se iniciou na aula passada, tá bom? Sujeito e predicado, professora, se chamam, gente, sujeito e predicado na função sintática. Eles são termos essenciais para que uma oração exista, para que realmente haja ali uma comunicação entre os interlocutores. Tem que haver os termos essenciais. Nós estávamos vendo também sobre os termos acessórios. São os adjuntos, os complementos, os objetos, os verbos. Mas o sujeito predicado, gente, é a existência da comunicação, tá? Então, o sujeito e o predicado são termos essenciais. O que é essencial, gente? São termos necessários, importantes. Sem eles não existe a comunicação, ok? Então, essencial é aquilo que é a base da comunicação. Tem que ter essa comunicação, tem que ter o sujeito predicado em oração para que realmente aconteça a verbalização, que aconteça a oralidade, a escrita, a comunicação em si, ok? Diante disso, nós vimos na aula passada já, isso aqui nós estamos já recapitulando a aula passada, o que é o sujeito, o que é o predicado, a função de ambos, tá bom? O sujeito é o termo da frase que concorda com o verbo em número e pessoa. É normalmente o ser de quem se declara algo. Exatamente. Geralmente, grande parte das vezes, o sujeito ele vai ser o ser que vai ter uma referência, vai ter algo referido a ele, algo dito sobre ele, tá? E vai existir essa declaração dentro do predicado. Então, o sujeito não necessariamente, gente, é o ser que somente pratica a ação. Ele tem também que concordar com a ação verbal, com o verbo,
certo? Então, o que é essa concordância? É a flexão de número e pessoa. Como assim? Singular, plural, eu, tu, ele, nós, vós. Então, tem que haver uma concordância entre o verbo e o sujeito que está ali flexionando dentro da oração, juntamente com o seu predicado. Até porque, gente, se a gente colocar assim, sujeito é o ser praticante, às vezes nós sabemos que a oração vem carregada do verbo de ligação. O verbo de ligação não é significativo. Lembra o que é o verbo significativo, que é o verbo que dá a ideia de ação, de prática? O verbo estado, ele vai estar ligado ao quê? Às emoções. Então, se eu colocar o sujeito é todo ser praticante em oração, não necessariamente, tá? Grande parte das vezes, sim, mas existe sempre as exceções. Às vezes, o sujeito não vai vir como um ser praticante, ele vai vir só como um sujeito que liga o verbo ao predicado. Então, qual a definição real do sujeito? É o ser que concorda, que flexiona o verbo ao número, à pessoa a qual ele está ali sendo flexionado ali naquela oração, tá bom? Já o predicado, o que é? É a parte da frase que contém a informação nova para o ouvinte. Normalmente, ele se refere ao sujeito, constituindo a declaração do que se atribui ao sujeito. Exatamente o que eu acabei de falar. Então, a atribuição é algo que vai ser declarado, falado, informado sobre o ser sujeito. Então, tudo aquilo que é a declaração referida ao sujeito se torna um predicado. Outra dica importante, dentro do predicado sempre vai estar a verbalização, ou seja, a oração, o verbo, tá? Vocês não vão encontrar o verbo dentro do sujeito. Vocês vão encontrar tipos de sujeitos diferentes, porém, o verbo vai se encontrar dentro do predicado. Então, é uma dica muito boa. Achei o meu verbo, com certeza ali vai estar o meu predicado. Achei o sujeito que está flexionando essa verbalização, eu com certeza acharei o sujeito. Lembrando que o sujeito, professor, o sujeito sempre vai estar no início da oração? Não necessariamente. O sujeito pode aparecer intercalado no meio da oração, no final da oração. O que vai diferenciar o sujeito do predicado é o que eu acabei de explicar. O sujeito é o ser que flexiona a ação verbal e o predicado é tudo aquilo que está sendo referido sobre o sujeito. Então, não necessariamente o sujeito sempre vai estar lá no iniciozinho da oração. O menino gosta de sorvete. Não. Pode ser que esse menino apareça lá no final, lá no meio da oração. O que importa é que ele vai flexionar a ação referida no predicado. Predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. E no predicado é que encontramos o verbo. Acabei de citar isso. Olha a dica aqui bem destacada sobre a questão para você diferenciar o que é sujeito, diferenciar o que é predicado. Vamos observar agora, gente, algumas frases. Vejamos a seguir. A internet vicia. Sujeito, internet. O que eu estou falando da internet? Qual a informação dada sobre a internet? Vicia. Então, com certeza, esse vicia aí, esse verbo viciar, será o predicado, porque é a informação dada sobre a internet. Minha mãe foi à feira nesta quarta-feira. Sujeito, minha mãe foi à feira nesta quarta-feira. Predicado. Perceba que o foi é um verbo e ele está dando uma declaração sobre a mãe que se tornou um sujeito. Certo? Lembrando que o sujeito ele tem um núcleo. Núcleo é sempre a palavra principal que está dentro do sujeito. Por exemplo, minha mãe. Quem foi a feira? Foi minha ou foi a mãe? Foi a mãe. Então, com certeza, se eu for aí perguntar para vocês qual o núcleo do sujeito, será mãe. Núcleo é a palavra principal contida dentro do sujeito. É o ser que realmente foi praticar essa ação que está sendo falada no predicado. A mesma coisa acontece na terceira frase. Minha colega e eu chegamos atrasadas. Minha colega e eu, sujeito, chegamos atrasadas, predicado. Chegamos verbos, está se referindo a colega e eu. Então, se eu for procurar o núcleo aí, vai ser colega e eu. Esse minha é um pronome possessivo, porém, quem foi que chegou atrasada? A colega e eu. Então, esses são os núcleos do sujeito. Então, pode ter mais de um núcleo, como vocês perceberam aí dentro do sujeito. Sujeito e predicado. Vamos lá. Já iniciamos já falando sobre o conceito, já falamos sobre a função dentro de uma oração. Agora nós vamos saber sobre as classificações, como se apresenta o sujeito em oração, como se apresenta o predicado em oração. Ok? Simples, composto, indeterminado, desinencial oculto. Desinencial oculto é o mesmo tipo de sujeito que a gente pode tanto se referir. Sujeito desinencial, sujeito oculto. É a mesma coisa, só são palavras sinônimas.
Oração sem sujeito inexistente, a mesmo caso. Eu posso usar tanto oração sem sujeito como inexistente, que é a mesma coisa que eu estou falando do mesmo sujeito. E podemos encontrar dentro de uma oração os tipos de predicado. Verbal, nominal, verbo nominal, tá? Então, perceba, o sujeito pode ser 5 classes. Predicado podem ser 3 grupos diferentes. Agora, nós vamos avaliar quando que o meu sujeito é simples, composto, determinado, desinicial e oração sem sujeito ou inexistente. E quando é que meus predicados vão ser essas 3 fases aí, tá certo? Vamos lá. Aqui eu coloquei uma regra básica, tá? Para vocês entenderem quando que cada sujeito é, quando que ele vai ser apresentado dessas diferentes 5 formas. E coloquei um exemplo, então vai fixar de maneira bem eficaz aí para vocês, né? Conceito e exemplo, e depois aí vai ficar só com vocês a prática. Gente, o sujeito ele pode ser determinado simples e determinado composto, ok? Quando você for colocar simples, você vai colocar determinado simples ou determinado composto, certo? Quando é, professora, que o meu sujeito é determinado? Quando ele é explícito, tá? Ele é bem claro, você encontra nitidamente o seu sujeito, como eu vou já mostrar no exemplo. Você não fica buscando, onde está o sujeito? Você acha ele rapidamente. Então, ele vai ser um determinado simples ou composto, quando ele está bem determinado lá na oração. Quando ele vai ser simples? Quando ele tiver um núcleo, ou seja, um radical, quando ele tiver apenas um sujeito. Quando é que ele é determinado composto? Quando ele tiver 2 sujeitos ou mais do que 2, certo? 2 núcleos ou mais. Por exemplo, a linda mulher chegou. Nitidamente eu encontro aqui rapidamente o meu sujeito. A linda mulher chegou cedo, predicado, ok? Chegou o verbo, cedo aí faz parte do predicado. E o núcleo aí seria mulher. A linda é um adjetivo, mas a mulher é que chegou cedo, não foi a linda, né? Então, vamos achar aqui, ó. Mulher, núcleo do sujeito, chegou cedo, predicado. A linda mulher, que agora eu vou estar avaliando todo o sujeito, não somente o núcleo. A linda mulher será o quê? Determinado simples, porque é a mesma mulher, mesmo que tenha 3 aí, ó, a linda mulher, né? Tem 3 palavras aí dentro do sujeito, mas eu estou falando somente de um sujeito. Então, se eu colocasse a linda mulher e a sua amiga, né? Chegaram cedo. Aí sim seria 2 sujeitos, mas a linda mulher está falando da mesma pessoa, por isso que ela é apenas um núcleo, ok? Então, não necessariamente, quando tiver 3 palavras, vai ser composto. Se essas palavras estiver referindo a uma só pessoa, continua simples. Se ela estiver se referindo a 2 ou mais, aí sim será composto, como é o caso agora da segunda frase. O menino e a menina chegaram. Percebam, 2 núcleos aí, 2 radicais, menino e menina. Então, menino e menina, sujeito determinado composto, chegaram, predicado, que tem aí o verbo. Quando que ele é indeterminado? Já está falando, ele vai ter um índice de indeterminação. Eu não vou encontrar o meu sujeito, ele não vai estar ali na oração. Porém, eu consigo contextualizar, encontrá-lo através da leitura. E ele sempre vai concordar, gente, com a terceira pessoa do plural. O meu verbo sempre irá concordar com a terceira pessoa do plural ou com a terceira pessoa do singular, acompanhado de uma partícula C, que é o SE. Precisa-se, por exemplo, de costureira. Isso aí, com certeza, vai ser um sujeito indeterminado. Tá? Então, é porque eu não coloquei aqui, mas depois eu coloco nas atividades. Mas ele, grande parte das vezes, ele vai vir concordado com eles ou com ele, tá? Com eles ou com ele. Percebam, chegaram cedo à festa. Quem chegou cedo à festa? Não está aqui. Eu vou contextualizar qual é o pronome que, se eu colocar antes de chegar, vai concordar verbalmente nessa oração. Eles chegaram cedo. Então, se eu conseguir concordar com o pronome eles, que é a terceira pessoa do plural, né? Nós sabemos que existem as pessoas do verbo. Então, o eles é a terceira pessoa do plural. Eles aí vai ser o sujeito indeterminado. Conseguir concordar com eles ou com ele, o sujeito será indeterminado. Quando que ele vai ser oculto ou desinicial? Quando ele está escondido também, mas você vai encontrá-lo através dos outros pronomes, das outras pessoas. Ou pode ser o eu, tu, o ele, o nós, o vós, tá certo? Lembrando que o indeterminado pode ser com ele, mas ele vai ter que vir com a partículazinha ser, como eu coloquei, precisa ser.
tá? Já no oculto essencial não vai vir com esse C, não vai vir com esse E acompanhado. Essa é a diferença entre o indeterminado e o oculto. Chegamos cedo à floresta. Nós chegamos cedo à floresta. Cheguei cedo à festa. Perdão, à festa, né? Cheguei cedo à festa. Eu cheguei cedo à festa. Então, como que eu vou diferenciar o oculto do indeterminado? O determinado, ele concorda com eles ou com ele, acompanhado do C, do SE. O oculto, ele vai concordar com a outro pronome, sendo que ele vai olhar sempre para a desinência. O que é a desinência? Lembram? O finalzinho do verbo. Quando eu coloco aqui nós chegamos. Ei, eu cheguei. Então, ele vai concordar de acordo com o tempo e a pessoa a qual ele está se referindo. Nós chegamos, eu cheguei. Então, ele vai concordar com eu, com tu, com ele, menos com eles. O único que vai concordar com eles é o indeterminado. Essa é a grande diferença entre o indeterminado e o oculto. Então, se eu conseguir concordar com qualquer outra desinência verbal, eu, tu, nós, vós, isso aí com certeza vai ser o oculto. Se eu conseguir concordar com eles, isso aí com certeza será o indeterminado. E para finalizar o tipo de sujeito, né, que nós já começamos a ver semana passada, hoje nós veremos sobre os tipos de predicado, que é a aula dessa semana. Inexistente, que é a oração sem sujeito. Então, como já disse aí na própria classe, esse não adianta ter contexto, que ele não terá sujeito. Oração sem sujeito é uma oração que não tem sujeito, nem explicitamente, nem implicitamente, nem escondido, nem aparecendo, não vai existir. E ele sempre vai trabalhar muito, gente, com o fenômeno da natureza. Trovejar, relampejar, chover, sempre vai vir acompanhado pelos fenômenos naturais, verbos nos fenômenos naturais. E sempre também vai vir acompanhado desse verbo de existência, de haver, de existir, tá certo? De fazer, né? Essa parte do existir. Por exemplo, choveu muito ontem. Choveu aí é o verbo de fenômeno natural. E a gente percebe aqui que não tem sujeito de forma alguma. Choveu muito ontem, foi uma informação dada. Mas eu não consigo aí colocar o eles, eu não consigo colocar o eu, tu, nós, não consigo concordar com nenhum pronome, com nenhuma pessoa verbal. Havia muitas pessoas lá. Esse havia, ó, de existência, né? De existir. Havia aí, com certeza, é um verbo de existência, então vai ser também um sujeito inexistente. Faz 2 anos, ó, a existência, ó, faz, ó, a existência acontecendo. Então, esse faz aí, com certeza, também será um sujeito inexistente. Então, recapitulando, simples, um núcleo só composto, 2 núcleos, indeterminado, concordância com o pronome eles, que é a terceira pessoa do singular. Oculto, quando eu concordo com qualquer outra pessoa verbal, de acordo com a conjugação dos verbos eu, tu, nós, vós, né? Inexistente, quando ele vai vir carregado com os fenômenos naturais ou com os verbos de existência. Aí aqui eu coloquei um pouco mais do indeterminado para fixar melhor, tá? Esse tipo de sujeito não aparece explícito, né? Que é bem claro. Por ser impossível determiná-lo, apesar disso, sabe-se que ele existe. Pronto, isso aqui é os 2 casos que eu estava explicando para vocês, que não estavam naquela tabelinha, eu coloquei nesse próximo slide. Ele vai aparecer na terceira pessoa do plural, certo? Alguém diz, ó, disseram que morreu do coração. Eles fizeram o trabalho. Eles fizeram o trabalho. Vocês perceberam que concordou nas 2 orações o pronome eles? Segundo, verbo na terceira pessoa singular, como eu já tinha citado anteriormente, ele pode aparecer sim com o verbo na terceira pessoa, porém ele tem que vir acompanhado desse se, se, que indica a indeterminação do sujeito, por isso que ele é o sujeito indeterminado. Precisa-se de mão de obra especializada, não pode determinar quem precisa. E vocês, ó, ele precisa, concordou com ele, mas veio acompanhado desse se, então vai ser um sujeito indeterminado. Já no oculto, nunca você vai ver o verbo acompanhado de ser, tá? Nunca. Só vai ver esse ser quando for o sujeito indeterminado. Vamos lá, predicado é tudo aquilo que se diz algo, isso aqui a gente já viu. Vamos passar. E para finalizar, gente, nós vamos ver agora os nossos tipos de predicado. Isso aqui são a estrutura, tá bom? Quando é que o meu predicado é verbal? Quando que ele é nominal? Quando que ele é verbo nominal? É a aula dessa semana agora. Preste atenção. Predicado verbal sem verbo de ligação. Verbo de ligação nós sabemos que são o quê? As emoções, o estado do sujeito. Não é a prática verbal, é o estado emocional do sujeito, não é isso? Estava triste, estava com medo. Então, é um verbo mais de ligar, só de ligar sentimentos.
Não tem predicativo. Predicativo, gente, na função sintática, se torna o adjetivo. Na morfologia é adjetivo, na sintaxe é o predicativo, tá bom? Então, o predicativo é toda palavra que vai caracterizar o sujeito, tá? Na oração. Predicativo. Então, no predicado verbal, eu não vou ter nem predicativo, que é o que vai qualificar o sujeito, grande, pequeno, bonito, feio, e ele não vai ter verbo de ligação. Ele vai ter o verbo ação, um verbo significativo. Você não vai ver um verbo de estado no predicado verbal, certo? Predicado nominal, já é o contrário, ó, totalmente contrário do verbal. No nominal vai ter o verbo de ligação, não vai ter verbação. No nominal vai ter verbo de ligação e vai ter o predicativo, palavras que vão qualificar os seres. Tá? Então, essa é a estrutura do nominal. E, por último, o verbo nominal. Ele não vai ter ligação também, igual o predicado verbal, porém, o que vai diferenciar o verbal do verbo nominal? Ele vai ter predicativo. Vejam que o verbal não tem predicativo. No verbo nominal vai ter predicativo. Então, ele vai ter um verbo ação, verbo nominal, e vai ter um predicativo, tá? Ele vai ter um verbo ação e um predicativo. O nominal, um verbo de ligação com predicativo. E o verbal não vai ter nenhum dos dois, nem ligação e nem predicativo. Vai ter só o verbo ação, o verbo significativo. Tá certo? Pronto. Aí, para entendermos melhor o que eu acabei de explicar, a estrutura de cada predicado, nós vamos agora entender particularmente cada um. Quando é que o meu predicado é nominal? Possui verbo de estado, ou seja, os chamados verbos de ligação. Aí eu coloquei nessa tabelinha aí quais são os principais, tá? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer, tornar-se, andar, viver, virar. Então, tudo isso aí são predicativos, são verbos de ligação, aliás, perdão. E aquele cujo núcleo é o predicativo do sujeito, certo? Então, dentro do predicado nominal vai ter um desses verbos aí, ó, tá? Está aí na tabelinha. Quiserem registrar, registrem. E vai ter o predicativo, que é o que vai qualificar o sujeito. Por exemplo, ele estava feliz. Ele, sujeito determinado simples, porque está aparecendo nitidamente aí na oração, estava, verbo de ligação, porque não é verbo ação, é um verbo de estado. Feliz é a característica, é a qualidade, tá? Está citando sobre ele. Então, encontramos aí, estava feliz é um predicado nominal. Estava, verbo de ligação, feliz, predicativo. Certo? Predicado verbal possui verbo de ação, que pode ser verbo intransitivo, transitivo, transitivo direto, que são os verbos que dão ideia de prática, de flexão, tá bom? E aquele cujo núcleo é o verbo de ação, tá? Então, vai ser um verbo de ação. Você nunca vai ver no predicado verbal verbo estado, um verbo de ligação. Sempre vai ter o predicado verbal, o verbo ação. Por exemplo, ele conseguiu a promoção. Ele, sujeito determinado simples novamente, conseguiu, não é mais estado, porque é uma prática. Se ele conseguiu a promoção, ele está praticando alguma coisa, não é? A promoção, pronto, aí é o objeto, né? Então, aí conseguiu uma verbação e vejam que, além de ter uma verbação, ele não contém predicativo. É a estrutura do predicado verbal. Verbação sem predicativo. Predicativo vai ter só no nominal e no verbo nominal, que é as referências de qualidade do sujeito. Para finalizar, o verbo nominal possui verbo de ação e predicativo do sujeito ou do objeto. O objeto é sempre a palavra que vem após o sujeito que está dentro do predicado, tá? E é aquele que tem dois núcleos, o verbo de ação e o predicativo. Verbo intransitivo mais predicativo, ou pode ter um verbo transitivo, que essa aula nós vamos ver um pouquinho mais detalhado sobre ela, tá? Aqui é a estrutura dos verbos, que é os verbos de ação. Ele chegou feliz. Ele abriu a porta. O chefe nomeou o gerente. Então, todas as frases aí percebam. O chefe é o sujeito determinado simples, está aparecendo nitidamente na minha oração. Nomeou é um verbo ação, não é verbo estado. O gerente aí é um predicativo, tá certo? Um predicativo do chefe. Ele qualificou, né? Ele nomeou o quê? Gerente. Então, ele está qualificando o chefe. Então, esse o gerente aí é um predicativo do sujeito, tá certo? Então, gente, ó. Vamos lá.
diante de tudo isso que vocês viram, certo? Diante de tudo isso que vocês viram, fixem, trabalhem essas atividades, trabalhem esses conteúdos. Vamos trabalhar mais essa semana nas aulas online, com exercício, com explicação, tira dúvida, tá? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um cheiro.